Olá, queridos, continuamos a nossa aula, unidade 1. Nós vamos para um segundo momento, que trata sobre o conceito do discipulado. Nos tempos de Jesus, o termo discípulo foi empregado em diversos contextos. Nos tempos do Novo Testamento, uma prática semelhante tinha prosseguimento, e a palavra significava, em geral, aqueles que aceitavam os ensinamentos de outro exemplo. Por exemplo, João Batista, os fariseus e de Moisés. Se você olhar para as páginas do Novo Testamento, você vai perceber que estes homens, ou que estes referenciais, criaram essa metodologia de discipular pessoas. João Batista é o último profeta canônico que exerce essa função profética, preparando o caminho para a chegada do Messias. Todos aqueles que ouvem João Batista e dão crédito à sua mensagem, eles passam por um ritual de batismo, que é um batismo que ele mesmo denomina de arrependimento de pecados. Quando isto acontece, esse novo convertido passa a integrar também a equipe de discípulos de João, o que batiza, ou conhecido como João Batista. E é interessante entender que, paralelo a esse movimento que João cria no deserto, às margens do Jordão, nós temos um movimento religioso muito marcante nos tempos de Jesus, que é o movimento dos fariseus. E estes homens, estes ícones da religião judaica, também produziam seus discípulos, também produziam seus aprendizes. E neste movimento de discipulado, eles utilizavam em muito as estruturas que ali existiam, que eram as sinagogas, que eram espaços destinados ao compartilhamento da lei, ao culto ao Senhor, e estes homens eram conhecidos como os guardiões da lei. E eles produziram muitos discípulos e exerceram, e nós precisamos reconhecer isso, exerceram um papel fundamental no que diz respeito a guardar a tradição israelita e na propagação oral da lei de Deus. Ainda que eles fizessem novas interpretações e trouxessem conceitos extra-palavra, extra-bíblico, eles foram fundamentais no processo de preservação da identidade judaica. Nós temos também um uso comum no tempo de Jesus, que era para denotar aqueles que seguiam a Cristo. Se Jesus começa seu ministério trazendo à tona uma postura de ensino, ele assume aos olhos daquela sociedade a função de rabi, a função de mestre. E como mestre, ele vai acumulando perto de si novos discípulos. Então, num sentido geral, aqueles que andavam perto de Cristo eram chamados de discípulos de Jesus. Era a grande massa, era a grande coletividade, que aos olhos da sociedade eram os seguidores, os discípulos de Jesus. Esta expressão também, ela se aplica àquele grupo mais próximo de Cristo, que são os 12 discípulos que caminham mais ligados a Jesus e têm maior atividade dentro do ministério de Cristo. Nós temos um grupo macro e nós temos um grupo micro, com quem Cristo se relaciona muito mais intensamente. E esse grupo é discipulado de maneira também mais intensa. Ou seja, a proximidade com Cristo impacta no nível de formação que esse grupo vai ter. E é sobre esse grupo que depois, na partida de Cristo, repousa a responsabilidade primária da continuidade do trabalho que Cristo havia feito. As multidões eram alcançadas? Sim, mas existia um grupo, existia uma quantidade de pessoas, 12, que estavam muito mais ligadas ao ministério de Jesus. Fora dos evangelhos, as únicas outras ocorrências neotestamentárias do termo aparecem no livro de Atos, onde descreve os crentes, aqueles que confessam Jesus como Cristo, e a forma verbal é o grego mateteu, tornar-se ou fazer um discípulo de, e é encontrada também em Mateus, no capítulo 27, no verso 57, e no capítulo 28, no verso 19. Vamos para os fundamentos bíblicos do discipulado. A partir de agora, nós vamos tratar sobre esse fundamento do discipulado bíblico. E esse fundamento para o discipulado está descrito na aparição de Jesus aos seus discípulos na Galileia. E está registrado no evangelho que Mateus escreve sobre Jesus, capítulo 28, a partir do verso 19 e o verso 20,
onde ele mesmo diz aos seus discípulos: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa passagem bíblica se constitui para a igreja como uma grande comissão. Pelo fato de ter Cristo instruído os seus discípulos a compartilhar o evangelho em todo o mundo, e, consequentemente, essa responsabilidade tem continuidade na vida dos cristãos. Ou seja, essa grande comissão faz com que a igreja entenda que a sua missão é discipular, que a sua missão é levar pessoas ao entendimento do evangelho. E se você perceber, Jesus vai dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações. Existe uma ação de movimento e existe uma proposta para esse movimento. Nós não somos apenas uma igreja que se movimenta pelo fato de sermos um organismo vivo. Não é algo inato à declaração. A igreja é um organismo vivo, por isso se movimenta. Não, o nosso movimento ele tem um propósito. E qual é o propósito? Nós queremos ensinar todas as nações. Queremos batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o que a estas pessoas? Que eles devem guardar tudo o que Cristo deixou a nós na sua palavra. Então a igreja, ela não faz um movimento de colonização religiosa. A igreja faz um movimento de ensino das Escrituras. Nosso compromisso com a grande comissão é ir por todo o mundo, ensinando os povos a guardar tudo o que Cristo deixou. Então, discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para a relação de pupilo e mestre. Ou seja, discipular uma pessoa é fazer com que ela entenda que a partir de agora ela tem de quem aprender. Ela vai aprender do Senhor. E a partir dessa relação, dessa proximidade, sua vida será tratada por esses ensinamentos. Mais do que isso, além dessa relação de aprendizado, essa pessoa vai tomar o seu jugo de instrução autoritativa, ou seja, a partir do contato com Jesus, esse indivíduo vai ser submetido ao senhorio de Jesus. Existe não somente uma informação para ele receber, mas existe autoridade na informação que ele recebe. Ou seja, a partir de agora, tudo que Jesus declarou na sua palavra passa a ser para esse indivíduo verdade. E ele precisa se submeter às exigências dessa palavra a fim de viver a essência desse discipulado. Portanto, todas as vezes que você trouxer alguém para essa relação com Jesus, deve ficar evidente que essa pessoa está se submetendo às ordens de Cristo, às direções de Cristo. E isso é fundamental e indispensável para um discipulado real e verdadeiro. Discípulos são aqueles que ouvem e entendem os ensinamentos de Jesus e também obedecem a eles. Uma vez assimilada esta vida, nós nos tornamos paradigma para a vida dos outros. O discípulo de Jesus precisa entender que é nesse contato com Cristo que a sua vida será transformada. E essa não é uma transformação egoísta. Existe sobre nós uma declaração de Cristo: vocês são sal da terra e luz do mundo. Quando um discípulo de Jesus ele é tratado pela sua palavra, ele passa a ser uma luz em meio às trevas. É claro que a função da luz é iluminar, é trazer à tona, como a Bíblia diz, as obras más que os homens estão produzindo. Então, quando a luz chega, existe um aspecto de denúncia. Nós iluminamos esse ambiente e as obras más desses homens começam a ser percebidas. Isso é uma ação da luz. Mas existe um outro movimento na luz que é muito interessante e que o nosso escritor aqui deixa muito claro, que é nos tornar paradigma para os outros. Ou seja, quando você é tratado por Jesus e a sua palavra e se torna um discípulo dele, você não é apenas alguém que exerce uma ação de denúncia do pecado. Você é alguém que indica para o pecador onde é que ele pode encontrar saída para a sua vida. Ou seja, se um discípulo que vive o evangelho de Cristo,
ele for visto, observado por um pecador e seguido por um pecador, ele certamente vai ser conduzido até a figura de Cristo, que libertou esse discípulo e fez dele nova criatura. Então nós nos tornamos exemplos, nós nos tornamos referenciais, nós somos como um farol que de fato no meio da escuridão ele vai nortear esses navegantes que estão por esse mundo perdidos nesse mar de pecados. Eu quero também dividir com você o que Champlin vai destacar a nós. Esse teólogo destaca que o fazer discípulos envolve, em primeiro lugar, a necessidade do evangelismo e da pregação do evangelho. Nós precisamos entender essa missão que a igreja tem, porque nós acreditamos que o Senhor elege os seus escolhidos e Ele decide fazer isso por intermédio da pregação do evangelho, da evangelização. E nós precisamos assumir isso como missão da igreja. E aí você vai dizer, pastor, por que é que nós fazemos isso? Porque Deus escolheu. É uma escolha soberana de Deus, salvar através ou mediante a pregação do evangelho. Mas também, esta pregação não é o último ato. Discipular pessoas não é apenas dar a elas a notícia da graça de Deus, a notícia da salvação em Cristo Jesus. Existe um compromisso que nós podemos dizer que está pós-conversão ou pós-anúncio da salvação, que é a orientação e o exercício do treinamento. Esses discípulos que são alcançados pela pregação do Evangelho, pela mensagem de salvação, precisam ser melhor firmados na fé. E para que isso ocorra, eles precisam ser instruídos na plenitude da mensagem das Escrituras Sagradas. Eu creio que aqui reside boa parte do nosso problema, porque como igreja nós percebemos um grande fluxo de pessoas que chegam até o ambiente da fé, mas que não permanecem ali. E muitas vezes nós acreditamos que o mal está única e exclusivamente com esse indivíduo que chega. Reputamos isso como falta de compromisso, falta de dedicação, e muitas vezes não assumimos a responsabilidade de que existe em nós um peso de instruir e discipular esse indivíduo a fim de que ele tenha permanência. Chegar até o ambiente do Evangelho é maravilhoso, mas o nosso alvo é fazer com que esse indivíduo permaneça. Para isso nós precisamos de gente que instrua, gente que compartilhe esse conhecimento do Evangelho para com esse indivíduo. Ainda tratando sobre fundamentos do discipulado bíblico, nós temos uma declaração de John Stott. Esse teólogo muito especial diz que a forma crucial como a grande comissão foi entregue a nós, apesar de ser a mais negligenciada, por ser a mais custosa, é a que João escreveu. No capítulo 20, verso 21, o evangelista João diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está declarando isso. Eu fui enviado pelo Pai. E assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Aqui fica evidente para nós que existe continuidade, que existe uma responsabilidade de continuidade da igreja em relação ao que Cristo fez. Só que inserido nessa declaração de Cristo, há uma revelação preciosa, que é assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Existe uma forma de envio, existe um contexto nesse envio. E Jesus está dizendo que é dentro desse contexto que a igreja também está inserida. Ou seja, Jesus fez mais do que traçar um paralelo vago entre a sua missão e a nossa. Precisa e deliberadamente ele fez de sua missão um modelo para nós, dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, nossa compreensão da missão da igreja deve ser deduzida da nossa compreensão da missão do Filho. Se você olhar para a história de Cristo Jesus, você não está vendo ali a fala sobre um mito, sobre uma lenda, mas você está vendo ali a fala sobre um homem que se fez carne igual a mim e a você, mas incentivado, imbuído, revestido da ação do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo,
ele cumpriu cabalmente a sua missão. E ele não fez isso dotado da sua divindade. Até porque uma das expressões bíblicas que marca esse processo é a do esvaziamento. Paulo vai declarar isso aos Filipenses. Ele se esvazia e assume forma humana, mas na forma humana, no batismo que ele passa no Rio Jordão, através de João Batista, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre ele, ou seja, ele é revestido, ele é investido de autoridade divina para cumprir a sua missão. Então, assim como ele foi enviado, nós, igreja, também estamos sendo enviados. Não é pela força de uma estrutura, não é pelas nossas riquezas e condições, é pela ação do Espírito Santo. Um dos fundamentos do discipulado bíblico é que nós estamos cumprindo uma missão que não é executada pela nossa própria capacidade, mas é executada apesar da nossa incapacidade. A grande verdade e beleza do discipulado cristão é que ele funciona apesar da gente. Imagine você que, se fizermos uma análise clara da nossa condição, nós chegaríamos certamente, se fizéssemos uma análise verdadeira e transparente, na seguinte conclusão: nós não temos condições de fazer com que alguém conheça Cristo. Nós somos extremamente limitados e diariamente nos deparamos com essa nossa limitação. Nós poderíamos fazer uso do texto que Paulo diz: eu quero fazer tanto bem e não consigo. E o mal que eu detesto parece que sempre está diante de mim. Se nós parássemos para analisar a nossa missão, a gente diria, querido irmão, eu não sou capaz de fazer isso. E essa é uma análise verdadeira. Faça isso com muita tranquilidade. Mas lembre-se, é apesar disso que Deus faz com que os resultados apareçam. Não é por você apenas, mas é apesar de você. Não é por mim apenas, é apesar de mim. Essa graça que capacitou Cristo, esse revestimento que fez com que Cristo cumprisse o seu chamado, está sobre nós. Assim como o Pai enviou a Jesus, Ele está enviando você. Não tenha medo, desperte seu coração para essa realidade e creia. Assim como Cristo foi capacitado, você será capacitado. Você está capacitado para fazer a obra que o Senhor confiou nas nossas mãos. E a autoridade no comissionamento de Cristo, e a gente vai para o término dessa aula, ela está dividida em 7 pontos que eu quero dividir com você. Ou seja, quando Cristo nos autoriza a cumprir essa comissão, esse processo de evangelização, repousa sobre nós essa autoridade de Cristo. Então, quando ele comissionou os discípulos, ele iniciou sua mensagem com a seguinte expressão: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa afirmação foi proferida com o objetivo de demonstrar sua autoridade divina. Assim, o objetivo da comissão não se sujeitaria aos questionamentos ou concessões, mas seria cumprido integralmente, porque esse poder confere a Jesus e, através da sua igreja, ele manifesta esse poder, primeiro, para salvar os perdidos. Creia nisso. Em Cristo está poder para salvar o perdido. Não há ninguém nessa terra, por mais envolvido com o pecado que seja, que não possa ser salvo pelo poder de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Também há poder em Cristo Jesus para derramar sobre aqueles que foram escolhidos o seu Espírito Santo. Nós cremos na continuidade da ação do Espírito Santo de forma sobrenatural e poderosa sobre a vida da igreja. Este poder está à nossa disposição, não somente para alcançar perdidos com a mensagem do Evangelho, mas para vivermos manifestações sobrenaturais, incentivadas, patrocinadas, sustentadas pela ação do Espírito Santo. 3, de interceder por nós. Enquanto estamos no exercício da nossa missão, nós temos um intercessor. Nós temos alguém que fala de nós para o Pai. É dado a ele esse poder e ele está executando esse sacerdócio perfeito em favor da igreja. 4, tem todo o poder da providência. A nossa missão dará certo, porque o Jesus que nos envia
é o Jesus que tem todo o poder para prover as nossas necessidades. Quinto, tem todo o poder sobre Satanás. Se nós temos uma missão a cumprir, nós temos alguém que se opõe a essa missão. Mas há poder em Cristo Jesus. E esse poder não é para vencer. Esse poder já venceu Satanás. E a igreja não pode perder para um inimigo derrotado. E nós cremos que esse poder que Cristo tem e nos investiu dele é o poder que nos garante vitória sobre o nosso maior inimigo, nosso maior opositor. Tem poder sobre os anjos. E por último, tem poder sobre as potestades. Não há ambiente em que a igreja não entre. Não há lugar onde a igreja não acesse pelo poder do Evangelho. Creia nisso. Não existem regiões que a igreja não pode agir. Pelo contrário, em todos os lugares, mesmo que seja um ambiente onde o inferno colocou as portas, há uma palavra de Jesus que nos garante: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus te abençoe.